Tava chovendo, ainda há pouco parou, olha. Salve, salve, gente boa, mais uma vez. Religare-cast, certo? 11º episódio. E vai ter episódio até a gente não saber, até perder a conta. Nós vamos fazer episódio até chegar o dia de, salve, salve, Religare-cast e acabou. Ninguém vai citar mais qual episódio que a gente não vai saber qual que é o número do episódio. De maneira que hoje vamos conversar sobre o quê? Cake Theory. O que é isso? Cake Theory. Teoria do bolo. Essa foi uma conversa que nós tivemos no... Esse assunto surgiu, acho que foi no 3º ou 4º episódio. Nós fizemos no estúdio. E ali na conversa e tal, fiz um comentário da teoria do bolo. Do que era isso? A teoria do bolo foi um modo que eu encontrei de explicar uma situação, porque já era uma ideia, um raciocínio que eu já tinha tido uma conversa bem anterior e tal. Já tinha escrito isso e tudo. Inclusive lá tem aqui a minha social media, tá aqui me ajudando. Eu trabalho sempre me ajudando, claro. Não só hoje, mas sempre. E lá no YouTube deu... Lá não, aqui no YouTube deu vários comentários de psicotécnico e parada de maluco e não sei o que. E então eu vou ver se eu consigo dar uma aprofundada mais ou menos no raciocínio, para ver se isso faz sentido ou se fazia sentido só na minha cabeça, ou é mesmo para passar no exame do psicotécnico. Eu acho que foi no 3º episódio mesmo que o comentário foi... O comentário não, o tema do episódio foi a mudança de visão através das gerações. Que a ideia era trazer o nosso ponto de vista enquanto jovens, certo? Trazer o nosso ponto de vista comparado a pontos de vista de pessoas de mais idade e pessoas mais novas que nós. E por que essa diferenciação de acordo com a idade, certo? Por que de cada pessoa, a depender da idade, a depender da formação, enxerga o mundo de maneira diferente, enxerga as coisas de maneira diferente. E num determinado momento eu comentei essa coisa do experimento, tal, coisa do bolo, que eu vou aqui refazer, que é nós imaginemos 3 pessoas, certo? E nós pegamos 3 bolos diferentes, entregamos um bolo para cada pessoa. 3 pessoas, certo? 3 bolos diferentes, um bolo para cada pessoa, sendo que os bolos são diferentes entre si, certo? E cada uma dessas pessoas prova o bolo, e afinal, que todos fazem a prova, lhes é feito um questionário para decidir qual dos 3 bolos é o melhor, qual é o mais saboroso, enfim, qual dos 3 bolos é o melhor. E, evidentemente, a resposta óbvia é que o indivíduo 1 dirá que o bolo que ele provou é o melhor, o indivíduo 2 dirá que o bolo que ele provou é o melhor, e o terceiro, o indivíduo 3, dirá que o bolo que ele provou é o melhor. Por quê? Porque cada um deles provou um único bolo. E os bolos são diferentes entre si. Tanto do ponto de vista lógico, é impossível que o indivíduo 1 cite o bolo 3 como o melhor, ou cite o bolo 2 como o melhor, e vice-versa. Por quê? Porque se cada um prova um bolo, evidentemente você só vai gostar ou vai achar como o melhor o bolo que você prova. Essa foi uma analogia que eu tentei utilizar para demonstrar que essa conversa das gerações, que no meu tempo era melhor, eu cheguei aqui, isso era tudo mato e etc. Que essa conversa da geração de enxergar o mundo, é evidente que isso tem que ver com a nossa formação e com o mais importante, que é o acesso. Ou seja, o mundo que eu acesso hoje é o meu único mundo, é o único mundo possível, certo? Então, todas as experiências que eu tenho hoje,
o meu dia a dia, sabe, as minhas relações, tudo isso é um dado único para mim. Nenhuma outra pessoa pode experimentar isso. E eu não posso experimentar o de outra pessoa. Sabe? É por isso que nós vamos conversar. A maioria das pessoas, as pessoas de mais idade, diz que no tempo delas que era bom, que a vida era boa, que tudo acontecia. Evidentemente tem aquelas que dizem que não, hoje está melhor e tal. Mas são poucas exceções. No geral, é quase uma tendência de cada um defender o seu tempo, defender a sua memória afetiva do tempo em que vive. E você, meu amigo, minha amiga que está aí, mas é Religare-cast, você fala de história, fala de religião. Meu jovem, tudo é história, tudo é religião, tudo é filosofia, está tudo conectado. E a gente vai trocar ideia, vai ter tempo para tudo. Fica tranquilo, de boa. A gente está falando de filosofia agora. A gente vai falar, por exemplo, especificamente história do Brasil numa oportunidade. Vamos falar história de Portugal, história de muita coisa. Então fica de boa, fica suave, tranquilo. Temos tempo para tudo, entendeu? Não há pressa, vamos falar com calma sobre os assuntos. E, continuando na ideia, essa coisa, dessa analogia, isso é sustentado, enfim, a analogia que eu utilizei do bolo foi só uma troca. Tanto eu até achei graça, porque a gente pôs esse vídeo lá no YouTube, e teve lá uns comentários de psicotécnico, de maluco e não sei o que e tal, e eu achei graça, porque não é uma invenção completa minha. Eu meio que troquei o modo, sabe, de explicação, e adaptei a analogia, enfim, do modo que me pareceu prático, certo? Mas a teoria em si, do ponto de vista filosófico, não é inteira, não é de autoria minha 100%. É uma convenção filosófica já estabelecida há séculos. Então, o filósofo inglês Berkeley, que é um cara que eu gosto muito, ele tem uma obra de filosofia extraordinária, chama como é que chama? Você sabe? Ensaio sobre a visão. Ensaio sobre a visão é uma obra extraordinária que é preciso pelo menos uma semana para cada página, porque é complicado, mas é muito interessante. Um ensaio sobre a visão do Berkeley, que é muito bom, e ele faz esse comentário, ele trata disso, dessa coisa de que o mundo que nós percebemos é um para cada um. Ou seja, o que o meu globo ocular observa só existe no meu globo ocular, porque você que está aí está vendo outra coisa. A minha social media aqui está tendo uma outra visão. Então, o que o nosso globo ocular percebe só existe dentro do nosso globo ocular, e não existe meio, não existe maneira de tirar a prova real e eu acessar o teu olho, certo? E saber exatamente o que se passa aí, entendeu? Então não existe maneira, não existe uma maneira assim praticável, sabe, de tirar essa prova real. Não existe. Então Berkeley sustenta que o mundo que nós percebemos enfim, é sensorial. Então tudo que nós percebemos através dos sentidos: olfato, da audição, certo? Do tato, da visão. O que foi? Da visão, do olfato, certo? E sendo que a percepção do mundo é individual. Ou seja, eu quando vou à praia, certo? Passo um dia na praia, o sentimento que eu tenho quando eu estou observando o mar, por exemplo, aqui um exemplo tosco, de repente o mar para mim de repente pode ser libertador. Eu estou ali na areia, estou observando o mar, e o mar é libertador para mim,
aquele mar me revigora e aquilo muda o meu dia. Outra pessoa deita na areia, detesta que a areia entre em tudo que é canto, entre tudo que é lugar do corpo, pinica todo, e o mar tá sempre gelado, não presta, e detesta ir para a praia. Então, ou seja, a percepção do mundo é individual, não é possível acessar a percepção do outro. E no próprio episódio, logo a seguir que eu faço do comentário da teoria do bolo, etc., eu comento que faço uma brincadeira de que o único modo possível de acessar os outros sentidos e tentar perceber com mais clareza os outros pontos de visão é se tornar historiador. Evidentemente que é uma brincadeira, porque aí mesmo é que você não percebe nada. Por quê? A ideia da história, a ideia de historiografia é observar ao máximo os diferentes pontos de vista. Então, por que a gente tem que aprender coisas de séculos atrás, de milênios atrás? O que isso interessa? Por que isso é importante? Qual que é a relevância disso? Dependendo do ponto de vista, nenhuma. Não tem relevância nenhuma. Mas, se você quer ter um mínimo de compreensão do que está à nossa volta, você precisa recuar. Recuar por quê? Porque, de repente, muita coisa que acontece à nossa volta, política, guerra, conflitos sociais, comunidades, etc., novas comunidades, etc., se nós olharmos somente para isto com o dado de hoje, olhando, observando para tudo que está em volta, de repente as coisas por si só, atualmente, não se explicam. De modo que você precisa recuar, certo? Para compreender como é que chegou no determinado ponto. Por que isso está assim agora? Porque de repente você, olhando para o objeto agora, você não tem informação suficiente para, enfim, compreender do que se trata. Em suma, é necessário recuar um pouco e construir uma espécie de linha de raciocínio que vá te levar à compreensão do porquê tá dessa maneira. Então, naquela conversa que nós tivemos, que eu fiz essa brincadeira do comentário do historiador tentar perceber os pontos de vista diferente de cada um, é mais ou menos isso. E essa coisa do Cake Theory, que virou comédia, mas é pura e simplesmente isso. É uma tentar demonstrar de que a percepção do mundo é individual e não é transferível. Esse é o ponto da questão. A percepção que nós temos do mundo não é transferível. Eu também gosto de uma ideia também que eu já comentei, um autor que eu já comentei no episódio anterior, é o Fernando Pessoa. E mesmo antes de vir morar aqui em Portugal, eu já li o Fernando e já gostava muito. Ele tem uma coisa com... o Fernando Pessoa tem uma certa ficção com janelas. Então, em muitos casos, em muitos textos, ele comenta de estar ali por ali, perambulando e tal, e ter um certo apreço por janelas alheias, janelas de estar ali caminhando, andando no centro da cidade e ver as janelas dos apartamentos, dos prédios, das casas, das lojas e tal. E qual que era a ficção da pessoa com as janelas? Por quê? Você está andando na rua e você vê uma janela de um prédio, uma janela qualquer que seja, tem ali uma luz, às vezes está apagado e tal, às vezes você vê um vulto de alguém passando, às vezes você vê uma cozinha, às vezes é a janela de um banheiro, você vê um chuveiro e tal. Qual que é a ficção da janela? É a certeza de que ali há alguém, havendo ali alguém, existe uma infinita possibilidade pode ser uma família, pode ser uma pessoa que vive sozinha, pode ser uma pessoa extremamente inteligente e você tem a possibilidade de conjecturar o tanto de coisa que acontece ali do outro lado da janela. Pode ser uma pessoa muito feliz que dá festa todo fim de semana, pode ser uma pessoa que quase nunca está em casa, no caso se for uma janela com a luz apagada, sempre e tal. Então essa ficção do pessoa com janelas
tem que ver com isso, com a possibilidade que a janela te dá, porque ela sugere que há ali alguém, que há ali vida, e havendo alguém ou havendo vida, pode ser infinito tipo de vida, infinitos comportamentos, histórias e coisas extraordinárias, ou coisas feias ou coisas ruins que podem acontecer do outro lado da janela. Então, voltando para a teoria de que cada um experimenta uma coisa, tanto com essa ficção do pessoa por janela, o observador só pode imaginar, supor, e o tanto de imaginação que o observador tem diante da janela vai por água abaixo quando conhecido a vida de quem está do outro lado da janela. Por isso que é como se eu tivesse com o bolo número 1 e quem está do outro lado da janela está com o bolo número 2. E a pessoa que está passando na rua olha para mim, olha para a janela, é o bolo número 3. Então cada um de nós está provando um bolo diferente, tendo percepções completamente distintas de uma mesma situação. Daqui a minha analogia com a ideia do cake theory. Alguma parte a fazer, minha senhora? Bem legal. Ok. Bem legal. Sim. Uhum. Tá bom. Adiante. Então aqui foi essa aprofundação ou essa explicação mais pormenorizada da ideia do cake theory. Tanto pode ser, a depender do ponto de vista, é mesmo para psicotécnico, é mesmo para coisa de maluco mesmo. A depender do ponto de vista, claro. Obrigado. A depender do ponto de vista. Mas fato é que aquilo que nós percebemos, que nós observamos à nossa volta é individual. Isso não sei se alguém discorda disso, né? Mas cinismo. Só tu fala do cinismo. Não, cinismo. Pesquisa pra mim aí. Cinismo. Clóvis de Barros, cinismo. Clóvis de Barros, cinismo. De Barros. Cinismo. Eu acho que é transparência. Já lembrei. Transparência e cinismo, não é? Transparência e cinismo. Transparência e cinismo. Exatamente. Transparência e cinismo, não é? Exatamente. Que eu estava comentando. Essa é uma palestra do Clóvis que é muito boa, do Clóvis Barros. Transparência e cinismo também tem a ver com isso, porque ele vai comentar que a transparência é um termo importado da ótica, certo? Então a transparência é quando a visão, quando você tem um objeto feito de um material que permite observar o que está do outro lado desse material. No caso são os vidros, ou enfim, acrílico, plástico, enfim, objetos que permitem que nós enxerguemos do outro lado, né? Portanto, é um termo importado da ótica, o termo transparência. E o termo cinismo é importado das artes cênicas. Tem que ver com a arte na Grécia Antiga e tal. Ali começa a dar os primeiros tratamentos do termo que virá a ser o termo cínico, cinismo, né? Então, essa coisa da transparência, né, de enxergar o outro lado no objeto, está diretamente voltada para o cinismo, porque o cinismo e essa coisa da transparência e cinismo, que é uma palestra muito boa, o professor Clóvis, ele faz esse comentário também, que inclusive foi através dessa palestra que eu assisti, que eu conheci o Berkeley, que é o filósofo inglês, então, que é o mesmo lá da Universidade de Berkeley, dos Estados Unidos. É o mesmo. A universidade que leva o nome dele, e essa coisa nessa palestra ele faz esse comentário da obra do Berkeley,
e faz comentário dessa coisa da percepção do mundo, da questão da ótica. Inclusive o Isaac Newton teve um momento que ele quase que fura o seu próprio olho para tentar provar cientificamente questões da ótica, enfim, teorias de ótica. Então, adiante, né? Resumindo, comentário. Evidentemente, vocês já perceberam que temos gravado num formato diferente, certo? Questões de força maior, como diz um colega, questão de força maior. E é válido dizer também que para o próximo episódio tem coisa boa já organizada. E o próximo episódio vai vir coisa muito interessante. Já está tudo organizado e tal. Tem uma coisa muito interessante. E obrigado a todos, certo? Obrigado por tudo. Dando uma satisfação, os episódios não têm sido muito longos, evidentemente, porque o formato é diferente e esse tipo de formato não pelo menos para mim, não proporciona assim uma conversa muito longa. E quem me conhece sabe que esse tipo de gravação não é nada fácil para mim. Gosto mais de estar com outra pessoa e estar falando e tal. Para mim é mais fácil, mais confortável. Por isso que não dá para esticar muito esse tipo de... Nesse formato eu não consigo esticar muito e tal. Porque aqui uma câmera não substitui aqui uma outra pessoa falando, embora tá aqui a nossa social media reivindicando o seu lugar, tem toda a razão. Mas é diferente, não é? Não é diferente? Não é? Então, é diferente. Então, obrigado a todos, certo? Valeu. Obrigado. Valeu.